Bem, vamos abrir a palavra em Romanos, capítulo 11, do versículo 33 até o versículo 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Que Deus revele ao nosso coração nesta manhã a palavra, em nome de Jesus. Irmãos, por 11 capítulos, Paulo apresentou o Evangelho de Deus, aquilo que ele chamou na carta aos Romanos de Evangelho de Deus. O Evangelho é Jesus compartilhando conosco a sua morte e também a sua vida. Estou crucificado com Cristo, logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, o verso 20. Deus nos colocou no corpo de Cristo na cruz e nos levou a morrer juntamente com Ele, como a única forma que Deus tinha para nos libertar do pecado e também de nos fazer participantes da sua vida, da vida divina, da vida de Deus. Deus nos crucificou com Cristo, Deus nos deu vida com Cristo, Deus nos ressuscitou com Cristo, Cristo está em nós e Cristo vive em nós. Ele não apenas está em nós, mas Ele vive em nós, Ele se expressa em nós e através de nós. Esta vida que Cristo é em nós é vida cada vez mais. Jesus chamou de vida em abundância. Ele, irmãos, Ele, a pessoa dele em nós é vida em abundância. A expressão vida em abundância está indicando como esta vida acontece dentro de você e através de você. É vida separada do pecado, e por ser vida separada do pecado, ela nos mantém separados do pecado. É vida de Deus em nós, é vida que produz obediência e nos capacita a comunhão com Deus. Cristo é o Evangelho. Cristo em nós é toda a prática do Evangelho. Toda a prática do Evangelho só acontece pelo acontecer da vida de Cristo em cada um de nós. Não tem nada melhor nem maior do que isto. Se você acha que tem alguma coisa melhor, é porque você não conhece o Evangelho. Se você acha que tem alguma coisa melhor do que o Evangelho, que é Cristo compartilhando conosco a sua morte e a sua vida, você não conhece. Você conhece religião, igrejismo.
inútil. O Evangelho é Cristo. Cristo é a minha realidade interior. Cristo é a minha identidade. Cristo em mim faz a diferença. Você não acha? Quem faz a diferença é Cristo em mim. O que torna o cristianismo relevante é Cristo em mim, é Ele em mim. Então, Paulo começa a enxergar tudo isto. Ele vem desde o primeiro capítulo em um crescente de um misto de admiração, temor, alegria, prazer e veneração ao Deus das profundidades, que agora é a sua vida. Então, quando Paulo chega aos versículos 33 até o 36, ele atinge um estado de venerabundo. Ele está cheio de veneração e tomado por um sentimento profundo de adoração diante de Deus. Então ele solta uma expressão: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Parece, irmãos, que é um hino que estava saindo do coração de Paulo. Até mesmo nas coisas naturais somos assim. Quando você chega diante de um fenômeno da natureza, seja o mar, seja um vulcão em atividade, seja uma cachoeira como a de Foz do Iguaçu, entre outras, um grande vale de beleza exuberante, diante de uma paisagem grande assim, você para. E a visão que você está tendo entra em você e sai na forma de admiração. Você diz: que coisa linda! É lindo, coisa maravilhosa. Irmãos, se nós ficamos assim em relação às coisas que Deus criou, imagine você como vamos ficar quando o próprio Deus é revelado para nós, se revela para nós. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Não é o conhecimento que temos de Deus. Aqui é o conhecimento que Deus tem, é o conhecimento de Deus. Ele fala de uma riqueza que não se pode ser mensurada, ser medida ou somada. Ele expressa esta riqueza em duas áreas: a sabedoria e o conhecimento de Deus. A sabedoria é tão vasta, é tão profunda, que eu não posso entrar nela, não consigo entrar na sabedoria de Deus. Mas uma coisa eu sei, e estou convicto, é que na cruz do Calvário vemos a maior demonstração da sabedoria de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 23 e 24.
Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo crucificado é a sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. Irmãos, você pense na maneira maravilhosa pela qual Deus resolveu o embaraço do pecado, o seu embaraço, a sua encrenca, porque não tem encrenca maior do que o pecado. Pense na maneira como Deus resolveu criar a luz, o sol, os animais, o homem. Foi fácil para Deus. Não é difícil para Deus controlar o vento, controlar as águas, as forças da natureza, curar doenças incuráveis e ressuscitar mortos. Para Deus, essas coisas não são nada. Não há nada que sobrepuje o pecado. Nada. Irmãos, o pecado é o embaraço mais profundo que já surgiu no universo. Colossenses capítulo 1, versículo 20. Vamos ouvir. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Reconciliasse pela cruz todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Você entendeu? O pecado não é uma coisa só da terra. Aqui diz que é também dos céus. O estrago que o pecado causou é maior do que nós imaginamos. Para resolver a questão do pecado, requer a maior sabedoria. Foi então que Deus se fez homem, foi para a cruz. Lá na cruz nos atraiu a si e ao morrer nos levou a morrer com ele para o pecado. Não ficou só nisto. Depois ele ressuscitou para ser a vida daqueles que com ele morreram e ressuscitaram. Quem poderia pensar numa coisa desta? Quem? Até hoje muitos não acreditam que ele fez isto. Somente a sabedoria de Deus para pensar na morte do seu filho e na nossa morte em seu filho na cruz. Só a sabedoria de Deus para fazer com que aquela morte fosse a nossa morte, irmãos, e aquela ressurreição fosse a nossa ressurreição, trazendo-nos libertação e salvação eterna. A sabedoria divina é a pessoa de Cristo crucificado com todos nós, crucificados com Ele. A sabedoria de Deus não apenas resolveu a questão do pecado, como também providenciou algo ainda mais impensável. O quê? Cristo em mim. Cristo em mim. Você já parou para pensar? O Deus Todo-Poderoso, Todo-Suficiente,
vivendo em você e tomando conta de tudo. Pense devagar. Cristo dentro de mim, sendo o meu tudo e fazendo tudo por mim. Acorde, gente. Acorde. Há um ser no céu que se chama Altíssimo e quer viver em você. Uau! Eu creio, eu acho que era isso que Paulo estava sentindo. A minha morte com Cristo me libertou. A minha morte com Cristo me curou do meu pecado. A minha morte com Cristo me curou de mim mesmo. Agora Cristo vive em mim a sua vida justa e santa. É a obra da sabedoria. É a obra da sabedoria. Eu creio, irmãos, que até mesmo os santos anjos ficaram apreensivos diante do pecado. Ninguém conseguia enxergar uma solução para o pecado. Os santos anjos não conseguem enxergar uma solução para o pecado. Era algo que ninguém poderia resolver. Era um nó que ninguém sabia desatar. Eu creio que os anjos sondavam como que Deus iria resolver o embaraço do pecado. Como que Deus vai resolver a questão do pecado sem deixar de ser justo e sem deixar de ser misericordioso. Como? Satanás deve ter ficado achando que havia colocado Deus contra a parede. Mas ele não contava com a sabedoria, a profundidade da sabedoria de Deus. Ó profundidade da sabedoria de Deus. Deus encontrou um jeito, irmãos, e o jeito foi enviar o seu Filho à cruz e nos colocar em seu Filho, a fim de que experimentássemos com o seu Filho a morte para o pecado, sendo salvo do pecado e também do inferno. Tem gente que diz assim: eu estou salvo do inferno. Sim, está. Mas do pecado você está? Você está salvo do pecado? Eu estou salvo do inferno. E da mentira? E da mentira? Você está salvo? Eu estou salvo do inferno. Como é a sua vida? Como é a sua vida? Como que você vive? Ser salvo do pecado é mais importante do que ser salvo do inferno, porque você só é salvo do inferno porque você foi salvo do pecado primeiro. Mas tem mais, tem muito mais. Você acha que Deus veio só para salvar você do pecado e consequentemente do inferno? Salvar você do diabo? Tem mais? Tem mais. Deus agora quer ser sua vida. O Altíssimo quer viver em você, em todas as circunstâncias. Irmãos, quando parecia que não tinha jeito, quando parecia que não tinha jeito mais, jeito nenhum, Deus apresentou o maior projeto da sua sabedoria, a cruz do Calvário. A cruz do Calvário era uma solução que ele tinha pronta. Ele já tinha pronta. Ó profundidade do conhecimento de Deus, do conhecimento de Deus. Irmãos, Deus conhece todas as coisas, todas as coisas. Ele sabe tudo sobre nós e nossas circunstâncias
antes da nossa existência. Você acha que Deus se decepcionou com Adão e Eva quando pecaram? Você acha que há alguma coisa que possamos fazer que cause surpresa em Deus? Deus não leva susto, nem tem como fazer surpresa para Deus. Deus não trabalha com improvisos, não. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Precioso sangue de Cristo, como de cordeiro, sem mácula ou defeito algum. Preste atenção agora. Conhecido de fato, antes da criação. Não é nem a partir da criação, é antes da criação do mundo, porém revelado nestes últimos tempos em nosso favor. Você vê, antes de ser criador, Deus é salvador. A salvação vem antes da criação. Ele sabe o que estamos fazendo. Deus sabe o que estamos fazendo. Deus sabe o que estamos querendo fazer. E Deus sabe aquilo que não estamos querendo fazer, mas que ainda iremos fazer. Deus sabe tudo. Ele é literalmente o sabe tudo. Irmãos, isso deve nos encher de veneração, de reverência, prudência, cautela, temor, alegria, adoração. Tudo está capturado pelo conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. O ser humano se acha tão inteligente. O ser humano põe telescópio, sonda no espaço sideral para sondar os astros, mas não consegue sondar a Deus, porque insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Juízo aqui, irmãos, a palavra juízo aqui, juízo de Deus, neste caso, não é o juízo final, não é o juízo de condenação. Aqui é a maneira de Deus tratar com as pessoas. Juízo aqui é a maneira de Deus tratar com você. A maneira de Deus tratar, às vezes, é esquisita. A maneira de Deus tratar com a gente, às vezes, é esquisita aos nossos olhos. Só porque não aconteceu do nosso jeito, do jeito que eu quero, não significa que Deus não está tratando com a gente. Os juízos de Deus são insondáveis e os seus caminhos
são inconcebíveis para nós. O homem domesticou os animais, ele dominou a tecnologia, manipulou as forças da natureza, então ele quer fazer o mesmo com Deus. Ele também quer manipular Deus, ele quer controlar Deus. Só que Deus não é controlado, Deus não é manipulado, Deus não é rastreado, Deus não tem como, irmãos, colocar um chip em Deus para manipular Deus. O que Ele faz? Não dá para colocar uma escuta em Deus para saber o que Deus vai fazer, porque seus caminhos, a sua maneira, a maneira dele chegar, agir, fazer, são caminhos inescrutáveis. Quando Deus tirou o povo do Egito, você conhece a história, Ele não levou o povo para Canaã pelo caminho dos filisteus, uma rota ao longo da costa do mar Mediterrâneo, que seria uma viagem de algumas semanas, mas Deus preferiu levar pelo deserto, e o povo ficou lá 40 anos, porque os caminhos de Deus são inconcebíveis para nós. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem foi? Que petulância quando queremos ser professor de Deus. Professor de Deus. Que palhaçada! Palhaçada mesmo, quando queremos determinar o que Deus tem que fazer. Tem gente que acha que isso é fé. Não fala, mas acha, pela maneira que está agindo, que quer controlar Deus. Muitas vezes, irmãos, nós não falamos isso, mas demonstramos que é isso, pela maneira que reagimos às coisas que acontecem conosco ou à nossa volta. Irmãos, Deus determina toda a história sem precisar de conselheiros. Nós é que precisamos do maravilhoso conselheiro que Ele é. Ele é maravilhoso conselheiro, mas Ele mesmo não precisa de conselheiros. Você acha que a sua vida está errada? Você acha? Você acha que o que aconteceu com você foi um lapso de Deus? Uma irresponsabilidade de Deus? Ou você acha que Deus se equivocou, permitindo acontecer coisas que você não vê com bons olhos? Ou você acha que tem algumas coisas que Deus não sabe que está acontecendo com você? Ou você acha que Deus não sabe escolher as coisas para você? Ou você pensa que Deus escolhe como você escolhe as coisas? Você acha que Deus faz as suas escolhas como nós escolhemos as nossas? Você vai escolher alguma coisa para alguma pessoa, então você diz: será que ela vai gostar? E se ela não gostar? Será que vai dar certo ou não? E se não der certo? Você acha que Deus é assim? Ou quem primeiro lhe deu para que lhe venha a ser restituído? Agora, o conceito
que Paulo quer trabalhar, acredito que é o conceito da graça. É o conceito da graça, quando ele diz: ou quem primeiro lhe deu, para que lhe venha a ser restituído, devolvido. O conceito que ele quer desenvolver aqui é o conceito da graça. Ninguém nunca deu nada para Deus. Ninguém. A única coisa que temos que dar para Deus são ações de graça. Você dá? A única coisa que podemos dar a Deus, oferecer a Deus, são ações de graças, porque estamos gratos, estamos agradecendo. Davi disse assim: das tuas mãos recebemos, e do que recebemos te damos. Você percebe? Você está dando ao Senhor o que Ele já lhe deu antes. Quando você vem aqui ofertar, você não está dando nada para Deus. Você está devolvendo um pouco. Por favor, irmãos, não interprete isto como que se eu estivesse dizendo que você tem que contribuir, ofertar. Não estou dizendo isso. Tem gente que faz negócio com Deus. Dou 100 e o Senhor me dá 1000. A mente é uma mente capitalista, é nojenta, faz negócio com Deus. Te dou 100, o Senhor me dá 1000. Te dou 1000 e ganho 10.000. Podemos achar que Deus tem necessidade. Deus não tem. Nem da adoração Deus não necessita. Eu é que necessito, eu é que preciso adorar a Deus. O nosso culto, irmãos, está baseado na cruz e na salvação que alcançamos de lá, da cruz do Calvário. E estamos aqui para expressar com alegria a nossa gratidão, não é? Com alegria a nossa gratidão. Se a semana foi boa, aqui estou para agradecer. E se a minha semana foi péssima, aqui estou para agradecer, não é? Porque eu não estou olhando para a semana que foi boa e nem para a semana que foi péssima. Eu estou olhando para a soberania de Deus, para a sabedoria de Deus, o Deus sábio, que sabe escolher para mim, sabe fazer as coisas. Então, irmãos, viemos aqui para dar graças por tudo, porque o Senhor está por trás de tudo. E quanto mais você entender isso, mais gratidão renderá e mais alegria, mais alegre ficará, tá? Quanto mais você entender isso, mais feliz, mais alegre você ficará e mais gratidão você renderá ao Senhor. Vocês acham que Paulo e Silas tinham motivos circunstanciais para adorar a Deus e louvar a Deus naquela prisão de Filipos? Irmãos, Ele tem prazer, Deus tem prazer em ver os seus santos adorando a Ele. Por quê? Porque Ele precisa? Não, porque é bom para nós, é bom para mim. Só que quando não tem realidade, aí não é bom.
quando é uma adoração vazia, casca, é falsa, é uma adoração do homem para o outro homem, então não é boa. Quando é uma adoração misturada com pecado, não é boa, porque a adoração ela é santa. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, da santidade dele em nós. Não pode ser profana. Não pode ser profana. Lamentavelmente, irmãos, o cristianismo pós-moderno, por causa do pecado em que está atolado, não tem interesse apenas na pessoa de Jesus. Viu? Lamentavelmente. Qual é o seu interesse? É um interesse apenas na pessoa de Jesus? Você está satisfeito apenas com a atenção de Deus? Você serve o Senhor ou você se serve dele? Será que podemos dizer? Será que nós que estamos aqui, porque estou pregando para vocês, para mim também, será que nós que estamos aqui podemos dizer: não estou caçando bênçãos, eu quero a ti, eu quero a tua pessoa, as tuas coisas não me satisfazem, eu preciso de ti mesmo? Quando você crer sua morte e ressurreição em Cristo, então Cristo será revelado no seu interior como o seu tudo. E posso afirmar, desse momento em diante, não haverá barganhas com Deus. Não haverá. Por que você está dizendo isto? Estou dizendo porque eu quero que você descubra que Cristo é o nosso tudo, na nossa dor, na nossa saúde, na fartura e na privação. Sim, Cristo é o nosso tudo, nada mais além dele. Depois, vamos ler novamente o último versículo de Romanos 11, o versículo 36. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Irmãos, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Vejam, ele é a causa, porque dele, ele é a causa de tudo. Dele, ele é a causa de tudo. Ele é o meio. Ele é o meio, porque é por meio dele. E ele é a finalidade de tudo. Ele é a causa, o meio e a finalidade de tudo. Ele nos criou para ele, mas veio o pecado. Então ele nos regenerou através da nossa morte e ressurreição com ele na cruz. E ele nos regenerou para sermos dele, para sermos dele. Aqui que está, irmãos, precisamos entender. Ele nos criou, veio o pecado. Então ele nos regenerou por meio de Cristo. Por meio de Cristo. Por meio da morte e ressurreição de Cristo. E ele nos regenerou para sermos dele. Eu gosto muito de Tito 3, versículo... Agora esqueci, hein? O texto diz assim que ele nos remiu de toda iniquidade, nos purificou, nos separou um povo, eu acho que é 2,14, né? O qual se deu a si mesmo por nós,
para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Tá, vamos então agora ver aí por parte. Lê novamente. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade. Para um pouquinho. Jesus morreu por nós para quê? Jesus morreu por nós para quê? Para nos remir de quantas iniquidades? Todas. Entenda isso, irmão. Jesus morreu na cruz, fez você morrer, sabe para quê? Para tirar de você toda iniquidade. Ele deixou você sem iniquidade. Por isso que você está puro. Por isso que está puro. Diz que Ele se deu por nós para nos remir de quantas iniquidades? Quantas ficaram? Nenhuma. E purificar. Lógico que para nos purificar só tem um jeito: tirando de nós a sujeira, a contaminação que é o pecado. E Ele tirou. Mas não é a coisa grande, não é o objetivo maior de Deus, não. E purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Ele morreu por você, fez você morrer nele, e através da sua morte com Cristo você ficou purificado, limpo. Para quê? Para Ele. Purificou para Ele. Você foi salvo para Ele. Para Ele, irmão. Para Ele. Ele quer viver em você. Por isso que Ele mesmo veio limpar você, porque Ele quer morar em você. Você é a morada permanente de Deus. Você é dele. Então, dele, por meio dele e para Ele. E para Ele. Eu me sinto privilegiado em ser uma dessas pessoas que Deus criou, depois regenerou em Cristo. Irmãos, no meu caso, só me resta agradecer, louvar e adorar. E adorar a Deus, quando o assunto é adoração, se não for por meio da vida de Cristo em nós não podemos adorá-lo. Nós só podemos adorar a Deus por meio da própria vida dele que está em nós. Só assim lhe prestaremos uma adoração livre, descontraída, alegre e santa. A adoração é insubstituível na vida dos santos de Deus. A adoração é insubstituível na vida dos santos de Deus. Se você é só um crente sem regeneração, você não tem prioridade de adoração. Não tem e não vai ter. Agora, se você é um santo de Deus, se você é dele, a adoração é insubstituível na sua vida. Adorar a Deus é o meu maior privilégio.